Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na última aula a gente aprendeu a como fazer o estilo do texto normal, né? Agora nós vamos aprender a fazer o estilo referente aos capítulos. Por quê? Porque eu quero criar meus capítulos. Eu não tenho vários capítulos. Um primeiro capítulo, por exemplo, introdução, tá? Introdução, vamos ver lá no escopo do trabalho. A gente vai ter introdução, objetivos, objetivos gerais e objetivos específicos, tá? Vamos por esses por enquanto. Introdução, tá? Objetivos, objetivos gerais, objetivos específicos. O que eu quero? Eu não quero que vocês coloquem numeração. Chegar aqui e vir, no capítulo 1, então vou botar o 1 aqui. Não, tá errado. Por quê? Porque imagina que você colocou aqui, por exemplo, um capítulo 2 em objetivos. Mas na verdade, você não quer mais botar o capítulo 2 sendo objetivos. Eu quero que você quer colocar um outro capítulo, por exemplo, ah, vou inventar, colocar um texto qualquer, né? Então, digamos que você queira colocar o nome do capítulo de Fundamentação Teórica. Olha o que acontece, né? Ficou o 2 aqui na frente e ficou o 2 aqui, e você tem que sair do 2 e mudar para o 3. Eu não quero isso. Eu quero que você faça tudo automatizado. Quem vai cuidar da numeração é o Word, não é você, tá? Então, o que que a gente precisa saber? A gente precisa saber que os estilos que estão aqui nessa página inicial vão ajudar a gente, né? Quais são os estilos correspondentes aos capítulos? São esses que chamam-se de título, tá? Então, eu tenho aqui um chamado de título 1, outro que é chamado de título 2, outro que tem só título, tá? Então, como é que eu faço para saber? A primeira coisa que eu tenho que saber o seguinte: eu tenho que saber que para eu numerar automaticamente, né, também não é aqui. Muita gente pode pensar que essa biblioteca de numeração eu escolhi esse número aqui. Porque numera, mas não é isso que eu quero. Eu quero a numeração dos estilos. Como é que eu numero os estilos? Ó, tem três númerozinhos aqui, três janelinhas aqui, né? Três botões. Tem esse aqui, que é onde marcadores. O que é marcador? É ponto, bola, quadrado, né? Para itemizar, fazer um item, né? Aqui, numeração. Mas é numeração quando você está no meio do texto, tá? Não é a numeração dos títulos. Agora, bem aqui, tem a numeração dos títulos. Esse terceiro botão. Chama-se lista de vários níveis, tá? Por quê? Porque os estilos, eles são feitos em níveis. Então, eu clico aqui e eu escolho o meu estilo. Qual estilo? O estilo que fala aqui, ó, dos títulos, tá? Eu posso fazer um tipo de numeração usando esses títulos. Por exemplo, aqui, ao invés de ser capítulo, eu chamo de artigo, né? Mas o que eu quero? Eu quero que seja dessa forma. Bota o número do capítulo, sem ponto, e já coloca o, o nome do capítulo. Então eu clico aqui. Quando eu clicar aqui, você vai começar a observar ó, que aqui em título 1 e título 2, eles vão colocar um númerozinho aqui na frente. Então vou clicar. Ó. Clico aqui, cliquei. Olha isso. O que aconteceu? O título 1 ficou com 1 na frente, o título 2 ficou com 1.1, o título 3 ficou com 1.1.1. O que é que eu posso entender disso? O que eu posso entender é o seguinte, que os títulos são divididos em níveis. Por exemplo, se eu tenho um número, é um capítulo, certo? Ou seja, o título 1 é referente a capítulo. O título 2 é referente a uma seção dentro de um capítulo. Tá? E o título 3 é uma subseção que está dentro da seção que está dentro do capítulo. Vamos ver, ó, por exemplo, aqui em introdução, qual é o título? Como introdução é um capítulo, é o título 1, ó. Cliquei aqui, título 1. Tá?
Em objetivos, qual é o capítulo? Não é um capítulo, objetivos? Então também qual é o estilo? É título 1 também, ó. Objetivos, ele foi para o 2. Objetivos gerais. Objetivos gerais não é um, um tópico dentro do capítulo, né? Então, o que eu faço? Se eu botar título 1, ele vai virar capítulo 3, mas eu não quero que ele seja o capítulo 3. Eu quero que ele seja o 2.1, né? Então ele é título 2, ó. E objetivos? É título 1, título 2 ou título 3? Se eu deixar título 1, o que vai acontecer? Ele vira capítulo 3. Não é isso que eu quero. Se eu botar título 2, ele fica 2.2. Ou seja, ele é um tópico dentro do capítulo. Tá? Então, com isso, o que vocês estão entendendo aí? Vocês estão entendendo que a numeração aqui dos estilos, né, é que vai corresponder à minha numeração lá no meu texto. Né? Se eu quisesse um tópico dentro de objetivos gerais, colocando aqui, por exemplo, lista de objetivos, né, gerais, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no título 3. Ó. Por quê? Porque 2.1.1 é uma lista que está dentro do 2.1. Dá para entender isso? Né? Então vou apagar aqui. Mas olha só, o que está acontecendo? Está tudo ficando azul, não está ficando na formatação que eu quero. Então, como eu faço para ficar na formatação que eu quero? Qual é a formatação que eu quero, primeiramente? Né? Vimos aqui, ó, quanto ao formato do texto. Tá? Eu tenho aqui fonte dos títulos, eu tenho Arial 14, negrito, espaçamento duplo. Então, eu tenho que fazer isso para cada um dos estilos correspondentes aos títulos. Tá? Com relação a títulos, eu tenho mais um aqui ó, que não tem numeração. Ó, título. O que eu posso induzir disso aqui? Né? Posso usar esse título para os que não têm numeração, e do título 1 em diante para os que têm numeração. Tá? Quem não tem numeração? Vamos lá, voltar ao corpo do texto. Ó. Quem não tem? Não tem resumo, lista de figuras não tem, nem lista de tabelas, nem o sumário. Esses eu posso usar, todos esses, posso usar título. Tá? Tanto no esses que não tem numeração. Tá? E os que têm numeração? Aí eu vou colocar de acordo com o tipo. Por exemplo, como aqui é um capítulo, a gente já viu que é o título 1. Quem é mais título 1? Quem é mais esse capítulo aqui, 2, ele também é título 1. O capítulo 3 também é título 1, porque eles são capítulos. Né? Os que têm dois números, aqui por exemplo 1.1, eles são título 2. Tá? Título 2, porque ele tem dois números só. Quem é mais título 2 aqui? 2.1 e 2.2. Ficou claro? Né? E título 3 é quem tem três números, 1.1.1, por exemplo. Título 3. Coloco aqui 1, 3. Certo? Ah, professor, e se eu tivesse aqui um 1.2.1, por exemplo? Aqui seria um título 4. Tá? Então é isso. Vocês têm que ver que a numeração aqui do lado esquerdo aqui vai ditar qual é o título, qual é o estilo que eu vou usar. Se eu tenho dois números, título 2. Se eu tenho um número, título 1. Se eu tenho três números, título 3. Se eu tenho nenhum número, eu uso título. Então, só me resta fazer a formatação de cada um dos estilos. Então, eu faço igualmente como eu fiz no outro, eu faço nos estilos, tá? Eu vou pausar esse vídeo e no próximo vídeo a gente vai fazer a formatação dos títulos.